Recicast, reciclagem em ação. Os podcasts têm sido uma ferramenta muito utilizada nos últimos anos, com o objetivo de levar variados tipos de informações para o público diverso. Eles permitem que o público ouça o conteúdo enquanto realiza outras atividades. Pensando nisso, o Centro de Ensino Cristóvão Colombo estruturou através da eletiva de base o Recicast, Reciclagem em Ação, um podcast com 4 episódios que ficará disponível nas principais plataformas digitais, com material didático para todos os estudantes do Brasil. Além das gravações dos episódios, a eletiva foca em reaproveitar matérias-primas que são descartadas diariamente em todos os tipos de ambiente, em casa, nas escolas, nas ruas e entre outros, evitando que elas sejam deixadas na natureza, diminuindo também o acúmulo de lixo. O que conseguimos resgatar daquilo que já foi descartado foi transformado em artes. Porque reciclar é reaproveitar, é reutilizar, é reformar e repensar. É a responsabilidade de todos. Eu sou a Sara. Eu sou a Amanda. Somos alunos do Centro de Ensino Cristóvão Colombo e vamos começar o nosso primeiro episódio da primeira temporada do Recicast. Para isso, trouxemos um convidado muito especial, o professor Evadilson Silva Costa. Ele é gestor-geral do Centro de Ensino Cristóvão Colombo e presidente do Conselho Municipal de Saúde de Caxias Mar, daqui da nossa cidade, e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Bom, olá, professor Evadilson, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, a gente vai fazer algumas perguntinhas, entrevistar o senhor, saber sobre a área da saúde, e é isso. E para iniciar a nossa conversa, gostaríamos de saber qual a importância da preservação, porque hoje a gente vê que fala muito sobre aquecimento global, questões climáticas, então queremos ouvir o senhor. Então, quero agradecer o convite, e dizer que vocês estão de parabéns pela iniciativa, juntamente com toda a escola Cristóvão Colombo, de modo especial os professores, Professor Fernando, professora Josi, que direcionaram todo esse trabalho, para que, de fato, vocês pudessem ter um desenvolvimento, dentro da escola sobre diversos assuntos, como vocês mesmos estão apresentando aqui para nós, para essa discussão. Então, vocês estão de parabéns. E principalmente se tratando de uma temática tão importante, tão imperiosa nos dias de hoje, porque nós sabemos que a preservação do meio ambiente, ela se faz necessário nos dias atuais, por conta do modo, que a humanidade, a população, de certo modo, buscou, e está utilizando de forma exagerada, principalmente por vivermos numa sociedade consumista, a sociedade de consumo, e principalmente essa sociedade que busca no exagero, na questão do consumismo. E isso tem provocado, dando uma pressão sobre a natureza, da qual é ela que fornece a matéria-prima. Nem sempre o mundo passou por essas problemáticas que nós estamos vivendo hoje. O homem viveu harmoniosamente com a natureza, Então ele se utilizava dos recursos, para satisfazer as suas necessidades básicas. Contudo, a sociedade vai crescendo, os interesses cresceram, a busca pelo desenvolvimento, a questão econômica e social fez com que a sociedade buscasse modos. E esse modo na qual nós estamos vivendo hoje tem dado uma certa pressão sobre a natureza, Ou seja, podemos até dizer o esgotamento dos recursos naturais. E essa é a preocupação que nós temos que ter enquanto cidadão, enquanto pessoa, e vocês principalmente que são estudantes já devem estar tendo essa consciência de que, de certo modo, nós precisamos de preservar os recursos que nós temos. Por quê? Porque a gente tem que ter a ideia de que esses recursos naturais, eles não são inesgotáveis, pelo contrário, são esgotáveis sim. E isso pode atingir não só os seres vivos, como a questão vegetal e animal, basicamente também os seres humanos. Nós estamos inseridos no meio ambiente e aí afeta diretamente a todos nós. Então, essa é a preocupação que nós devemos ter
E a escola é esse espaço, esse palco ideal para que de fato a gente possa começar a discutir, conscientizar, ou pelo menos no início, uma sensibilização com relações a essa problemática ambiental, né? E aí surge, de todo esse contexto, a educação ambiental. A educação ambiental é essa ferramenta que auxilia a humanidade para encontrar estratégias diante dessas problemáticas ambientais que nós estamos vivendo. Essa resposta, nós temos vários pesquisadores e autores que destacam essa necessidade de cada vez mais buscarmos a formação, porque no século V a.C., né, um sábio que é Cassidoro, ele dizia que aquilo que não se aprende quando criança, na idade adulta se ignora. Então, a escola tem essa consciência de que precisa educar as crianças, as gerações, né, as futuras gerações, de certo modo, para que possam atuar, né, minimizando esses impactos que a sociedade tem causado, né, os impactos sobre essa pressão que eu acabo de colocar para vocês sobre a natureza. Nós estamos vivendo uma sociedade industrializada. A partir da Revolução Industrial, essa sociedade passou a fazer intervenções de forma exagerada sobre a natureza, e isso causando diversos impactos, né? Afetam, por exemplo, o aparecimento de inúmeras doenças, o desaparecimento de inúmeros animais, né? Porque também causam desequilíbrio ambiental, e ao causar desequilíbrios ambientais, né, isso faz com que toda aquela rede, toda aquela cadeia, ela passa a ser sendo modificada, né? E aí alguns animais não se adaptam mais naquele ambiente, ao seu habitat. Pode buscar outros lugares, como também acaba desaparecendo, o que nós chamamos de extinção. Então, alguns animais, também a questão vegetais, isso tem sofrido esses impactos provocados pela sociedade a partir do processo de industrialização. E nesses impactos, né, a natureza, de modos gerais, né, vamos dizer assim, tem afetado, como por exemplo as mudanças climáticas, como a Amanda destacou no início da pergunta, né? Então, as mudanças climáticas, e isso afeta não só um local, por exemplo, a cidade de Caxias, mas ela afeta o mundo inteiro, porque nós sabemos que a atmosfera ela é única. Então, um ato que eu provoco na cidade de Caxias, por exemplo, como umas queimadas, né? Isso afeta a atmosfera. E afetando a atmosfera aqui, juntando com todos os outros elementos de todos os outros lugares, gases de efeito estufa, que provocam o efeito estufa, e isso tem alterado a estrutura dinâmica da Terra, né? Então, essa preocupação que hoje nós temos que ter é porque ela já está afetando diretamente a vida de todos nós, a vida do ser humano, né? E é importante salientar que a escola é esse espaço de debate, de formação, de sensibilização para esse olhar, como eu coloquei no início, que quando não se aprende quando criança, na idade adulta se ignora. Muitos adultos hoje, eles estão ignorando esses fatos, esse fenômeno que está ocasionando toda essa alteração climática. Então, pensando nas futuras gerações, a escola tem trabalhado, tem feito esse trabalho de conscientização junto aos nossos alunos para que eles possam atuarem de forma crítica, positiva e assim tentar minimizar os impactos, né? Quais as melhorias ao meio ambiente o senhor acha que pode melhorar na nossa cidade assim? A cidade de Caxias, é claro, como todo e qualquer outro lugar do planeta, né, em função das suas atividades econômicas, né, nas áreas, tanto na parte industrial, apesar de que Caxias tem pouca indústria, mas temos indústria. Nós temos também áreas de serviço, e fora também que a própria população tem consumido produtos industrializados, né? E ao consumir esses produtos de forma exagerada, ele também tem um aumento do descarte dos resíduos sólidos. Tudo isso
acaba impactando a natureza, porque ela vai ser depositada, ela vai ser levada para um outro espaço, né? Então, por exemplo, quando eu consumo vamos dizer, um chiclete, por exemplo, ali tem uma embalagem que vai ser descartada, né? E tantos outros produtos que a gente consome diariamente, e isso tem ocasionado um acúmulo de materiais que vão ser jogados fora, né? Descartados por nós, né? Então, esses materiais, ao longo, né, da vida do homem, da trajetória, vamos dizer assim, ele vai sendo depositado no determinado lugar. Daqui em Caxias nós chamamos de lixão. Nós temos um lugar que está sendo depositado todo o material que já não serve mais, ou pelo menos a sociedade já descarta, né? Então, esses materiais poderia ser reutilizado, não estão sendo reutilizados, então estão sendo depositados no lixão, e que está sendo, de certo modo, ali provocando um impacto ambiental também naquela área, né? Ou seja, ao produzir determinado produto, por exemplo, ali você busca da natureza para a fabricação desses produtos, e esses produtos eles estão sendo depositados, né, rejeitados pela sociedade, que poderia parte desses produtos ser reutilizado, que aí minimizaria o impacto que está sendo provocado ali pelo aquele consumo. O senhor é presidente, né, do Conselho Municipal de Saúde de Caxias. E como o Conselho pode, de alguma forma, contribuir na preservação do meio ambiente? Bom, os conselhos paritários, né, ele existe na sociedade democrática, né? Então, nós vivemos, o Brasil é um país democrático, e na questão de gestão dos recursos públicos, faz-se necessário ali um controle social. Então, o Conselho Municipal de Saúde, ele é esse órgão de controle da sociedade e de contribuição também da gestão municipal. E ali, no caso que é específico, né, nós temos em Caxias vários conselhos paritários, e aí eu, no caso, particularmente, eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é a área, especificamente a área da saúde, né? Então, a gente tem que estar ali para ver como está sendo feito a prestação de serviço na área da saúde. Com relação à sua pergunta, Amanda, como o Conselho Municipal pode colaborar para as questões ambientais? Ora, nós sabemos que, como toda ação e todo serviço, ele é geradora também de resíduos, né? No caso da área da saúde, nós temos vários resíduos, né? Que também são utilizados, materiais que são utilizados nos serviços, mas após ser utilizados, eles são descartados. Por exemplo, uma seringa. Esse tipo o uso desse instrumento, ele só pode ser utilizado apenas uma única vez. Então, automaticamente ele vai ser descartado. Mas aí precisa o quê? Uma orientação de como deve ser esse descarte, né? Qual a melhor forma para que não haja contaminação, né? A contaminação ou a disseminação de determinadas doenças, né, para a população, e ver um espaço apropriado para esse descarte também, que nós sabemos que o nosso país é um país rico, mas a questão das desigualdades sociais fazem com que haja muita população pobre, né? Então a maioria da população brasileira é pobre, e há aqueles que têm poucos recursos, né? E que moram aos redores dessas áreas onde tem o descarte dos resíduos sólidos, né? E essa população acaba adentrando aos lixões ou os aterros sanitários. Aqui em Caxias é um lixão a céu aberto. E aí, ao entrar, ali no lixão, pode ter contato com esses materiais que são descartados na área da saúde. Então, a primeira coisa é o controle em relação a esse descarte, uma orientação que o Conselho pode estar cobrando dos gestores na fiscalização de como está sendo feito esse descarte desses materiais, né?
E aí a gente até coloca que um processo ideal seria a incineração, né? A incineração, apesar da incineração provocar, a partir da queima, a proliferação de gases, né? E esses gases podem colaborar ainda mais com outro problema que vai ser aí a formação do efeito estufa, né? Que ele provoca o aquecimento global, que provoca aí, de certo modo, ao longo do tempo, a questão das mudanças climáticas, porque o clima da Terra é permanente. Sim. Mas algumas coisas elas acabam provocando essas alterações climáticas, né? Assim, no tempo biológico do homem, ele não consegue acompanhar essas mudanças climáticas, mas nós estamos acompanhando essa mudança climática porque, de certo modo, coincidiu com a nossa vida biológica, né? Porque as mudanças climáticas, vamos dizer, a última mudança climática que ocorreu foi quando saiu da era glacial, né, para o que nós estamos vivendo hoje. Então, essa foi a última mudança climática. Mas ela está acontecendo novamente não só pelas atividades humanas, né, como também pela própria natureza, né, está ocasionando essas mudanças climáticas. E a incineração ela pode contribuir, sim, para as mudanças climáticas, porque ali está sendo lançado gases de efeito estufa. Mas é a medida mais correta no caso dos materiais de saúde, né? Porque ao ser lançado no lixão, por exemplo, pode ter contato aí, uma criança pode ter contato com esse material, que pode ocasionar aí a disseminação de uma doença, né? E aí a gente está vendo, por exemplo, uma coisa muito que deve a gente pensar é o uso das máscaras, né? Que hoje o uso por conta da Covid-19, o uso das máscaras é recomendável para que a gente não possa contrair a Covid-19, mas imaginemos que se já era impactante o uso das máscaras pelos médicos, né, pelos profissionais da área de saúde, e agora que é a população mundial, né, não é só, por exemplo, Caxias. Então, essas máscaras, elas têm sido aí, de certo modo, uma problemática, porque vai tanto para o lixão, como aqueles, por exemplo, que moram nas áreas litorâneas, podem ser lançados também para o oceano, e aí pode ser um sinal, pode provocar a morte de diversos animais, né? Fora que, por exemplo, também no lixão, uma criança ter contato com esse material pode aí ocasionar aí a transmissão da doença, né? Bom, diante da ampliação das doenças virais, de modo especial aquelas que são ligadas à alergia, tais como rinite, sinusite, quais os principais problemas na ordem ambiental que o senhor percebe hoje? Bom, como acabamos de colocar, é que há inúmeras doenças, né? As atividades humanas, elas, de certo modo, e pelo aumento da população, pelo aumento das atividades, da circulação, a facilidade de circulação a nível mundial, né? Nós vimos que o avanço tecnológico permitiu que o ser humano pudesse transitar com longas distâncias em um tempo muito curto, né? Então, assim, às vezes uma doença que era endêmica, né? Ou seja, num determinado lugar, agora passaram a ser uma pandemia, né? Então, algumas doenças, elas chegam tão rápido em um espaço muito maior do que antes, né? Que às vezes ficavam em determinado lugar. Doenças que eram próprias das áreas tropicais, né? E hoje a gente já vê que essas doenças ultrapassam essas áreas tropicais, ou seja, deixam de ser endêmica, passa para ser uma pandemia, né? Pandêmica. Então, e isso é grave. Então, com relação, deve ser uma preocupação nossa, porque essas doenças, elas estão surgindo a partir das alterações que o homem está provocando na natureza. Sim. Né? Boa parte dessas doenças é fruto, né, são consequência desse desequilíbrio ambiental que está ocasionando. Então, deve, de certo modo, uma preocupação nossa cada vez mais, porque elas estão sendo disseminadas e estão chegando em todos os lugares num tempo muito curto, né? Individualmente,
Como o senhor acha que as pessoas podem ajudar na preservação do meio ambiente? Com coisas simples, atitudes simples, né? Então, coisas práticas, por exemplo, né? Muitas vezes a gente fica pensando que contribuir com o meio ambiente precisa de uma instituição, de uma organização, né? Ou seja, uma universidade, seja o próprio governo, mas eu posso contribuir para minimizar o impacto a partir do modo que eu tenho, da minha visão de mundo que eu tenho, né? Então, se eu acredito que para minimizar o impacto ambiental provocado por essa sociedade de consumo, diminuir o consumo, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma roupa, não tem por que eu comprar 10 pares, né? 10 vestimentas, né? Se uma já me basta. Se eu tenho 2 pares de sapato, por que eu tenho que ter 40 pares de sapato? Não há necessidade. Né? Então, ter esse repensar no olhar, né, que a gente tem, porque a sociedade capitalista, ela provoca isso em nós, a questão do consumo, né? Consumir por consumir, cada vez mais. Então, e aí a gente acaba esquecendo que ao consumir eu estou impactando diretamente o meio ambiente, né? Porque uma roupa, ela vai ter toda uma cadeia de produção, né? Seja a produção do agronegócio, os impactos ali diretamente com a natureza. Tenho toda embora tenha a cadeia de trabalhista, né? Porque é questão necessário para todos nós, mas vai desde da destruição, do desmatamento daquela área para a plantação do algodão, aí vem toda a cadeia produtiva, né? E aí, de certo modo, tem tipo, eu consumo aquela roupa, aí vai de repente, não, eu preciso de mais, sempre mais. Então, eu vou estar sempre impactando mais áreas. Fora que para fazer a produção, eu vou necessitar de água, né? E nós sabemos que a água no mundo, ela é potável, é muito pouca, né? Assim, apesar do planeta ser chamado Terra, que poderia ser chamado Água, planeta Água, pela quantidade de água existente no planeta, contudo, apenas 0,2% de água disponível para o ser humano, né? E aí, parte dessa produção, ela é utilizada da água, principalmente a água potável, né? E que é própria para o consumo do ser humano. A gente tem que ter essa preocupação ao consumir. Então, como eu falei, pequenas atitudes simples, como a diminuição do consumo, mas também nós podemos diminuir, como, por exemplo, o do desperdício da água na minha casa. A gente tem o hábito de tomar banho, demorar muito. Deixar o chuveiro ligado. Exatamente, Sara, deixar o banheiro ligado. Às vezes vai escovar, deixa a torneira ligada, né? Então são atitudes simples, porque a água apesar que a quantidade de água existente é a mesma desde o início da criação do planeta, mas o estado disponível para a humanidade é que houve essa mudança, né? Essas alterações. Por exemplo, a água potável, né? Nós temos uma quantidade muito pequena e também, por conta das atividades humanas, poluída. Então há um gasto muito grande para despoluir a água, para fazer o tratamento da água. E aí, por conta disso, a gente tem que ter aí o cuidado, a racionalidade na hora do uso, né, da água. Isso eu estou colocando só um exemplo, esses pequenos exemplos, né, que a gente pode contribuir sim com o meio ambiente, na nossa casa, no nosso dia a dia, fazer mais caminhada em vez de usar os automóveis, né? Usar, por exemplo, andar de bicicleta. Então, essas são algumas atitudes que a gente pode fazer com que o planeta tenha menos impacto. Sim. E o novo ensino médio prevê a adoção de temáticas que focam no nosso cotidiano, no protagonismo dos estudantes e no enfrentamento de problemas da nossa sociedade. Neste sentido, como o senhor avalia que a escola pode ser fundamental para a construção de uma mentalidade de comunidade que seja baseada na preocupação com o meio ambiente? Amanda, a sua pergunta é muito importante e pertinente nos dias de hoje, principalmente para vocês que estudam o ensino médio, né? A Lei de Diretrizes e Bases, né, ela preconiza que deve ser trabalhado algumas temáticas de forma transversal no currículo do aluno. E um desses temas é o meio ambiente, né?
há quem tem que aposta de que deveria ser uma disciplina, né? Mas toda a questão acadêmica, né? E ativistas, ambientalistas têm dito que na escola não deveria ser uma disciplina específica, né? Como qualquer outro componente curricular, mas sim ser uma temática que deve ser trabalhada em todos os componentes curriculares, né? Por se tratar de uma temática, vamos dizer assim, importante e que ela deve ter um foco transdisciplinar, né? Ou seja, ele vai além de uma disciplina, né? Então, por quê? Porque para formar um cidadão integral, né? Como preconiza a legislação brasileira, é necessário que ele tenha um embasamento muito grande e aprofundado em determinadas temáticas. E a questão do meio ambiente é um dos temas que deve ser trabalhado, né? Não só no ensino médio, como também todos os níveis de ensino. E o novo ensino médio, né, da qual tem se estruturado, principalmente no Maranhão, mas no Brasil como um todo, tem apontado a importância de se trabalhar o meio ambiente, né? E aí, dando essa importância, pela importância que é a temática meio ambiente, a escola ela tem buscado fazer com que os alunos de fato possam ter conhecimento, contato com esse saber, que nós chamamos de saber ambiental, né? Como eu volto de novo, quando não se aprende quando criança, na idade adulta se ignora. E nós queremos que as crianças, os jovens, possam aprender, possam ter esse saber ambiental, e embasado nesse saber ambiental, eles possam atuar definitivamente para que de fato a gente não tenha, ou melhor, que a gente tenha futuro no planeta, né? Porque se a gente não pensar dessa forma, nós que estamos vivendo poderemos sofrer as consequências cada vez mais desse desequilíbrio ambiental, como os nossos filhos ou os nossos netos sofram, que nós chamamos até de mutações, né? As mutações por conta dessas alterações no planeta. E essa é uma preocupação que nós devemos ter a partir de agora. E a escola, ultimamente, tem se preocupado sim com relação a isso, e prova disso é o que vocês estão fazendo aqui, né? Fazem na escola, se preocupam em fazer as ações, atividades que de fato possa demonstrar essa preocupação. Porque primeiramente é você ter a preocupação, essa percepção de que realmente o planeta está passando por problemas, né? Problemas ambientais. A partir dessa percepção, o que nós podemos fazer para melhorar? Atitudes simples, né? Agir localmente, pensar globalmente e agir localmente, ou seja, os problemas são globais, os problemas afetam o nosso planeta, mas nós devemos agir aonde? Onde a gente nasceu, onde a gente mora, né? Mudando as nossas práticas, nossas atitudes, e a partir daí é que a gente vai, se todos começarem a ter consciência de que precisam essas mudanças, consequentemente o planeta vai se recompondo e vai melhorando as características que ele está apresentando. E a escola, a partir do novo ensino médio, ele tem que de fato trabalhar esses aspectos para que vocês, estudantes, possam sim estar cada vez mais aprofundados no assunto e assim contribuir, né? Porque estudante do ensino médio, ele deve ter um pensamento crítico, né? E pensar crítico é não aceitar que uma determinada atividade, seja ela uma atividade que pode provocar um desenvolvimento, né? Por exemplo, eu preciso da madeira para a construção de casa, para a construção de tantos de móveis, né? Mas não é só eu precisar da madeira. Eu sei que a madeira ali, ela vai fazer falta na natureza, né? E a partir daí eu vou ter que ter um uso racional, ou seja, o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Desenvolver o país, desenvolver uma nação, né? Não só utilizar os recursos naturais, mas eu vou ter que utilizar de forma sustentável. Se eu vou utilizar da madeira agora, eu vou fazer um plantio, um reflorestamento para que minimize esse impacto que eu causei. Sim.
Bom, pessoal, chegamos ao finalzinho do nosso podcast e aproveitamos que o nosso convidado deixe o seu recadinho do que ele aprendeu hoje. Olha, eu só quero agradecer Amanda e Sara, né, por esse momento tão importante, né, que nós estamos aqui discutindo nessa mesa, fazendo com que não só os nossos alunos do Centro de Ensino Cristóvão Colombo, mas toda a população de Caxias e onde essa plataforma chegar, né? E nós queremos de fato contribuir para que haja um mundo melhor, né? E vocês estão de parabéns, os professores, né? E a escola como um todo. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. Esperamos que tenham gostado. E logo, logo estaremos com vocês novamente. Abraços. Abraços, tchau! Obrigado.